Creio que, no fundo, estamos ainda numa fase da estruturação dos nossos núcleos municipais, mas, independentemente de não haver estruturas acima dos núcleos municipais, a nível distrital ou regional, eu creio que o facto de nos encontrarmos, designadamente, em termos de uma área, como é a área metropolitana de Lisboa, de certo modo permite coordenarmos e ganhar algum fogo para avançar ao nível de cada um dos nossos núcleos. Eu diria que esta reunião, o tema seria uma certa abordagem, no sentido de também propiciar o debate sobre o sistema político português, mas diria que tem tanto mais interesse, esta como outras que no futuro passamos, se houver no fim uma certa interação entre todos. De certo modo, digamos que quem está de um lado lança o debate, mas que a utilidade está em saber se aquilo que é dito, aquilo que é proposto, tem algum feedback, isto é, tem alguma aceitação, e parece que pode ser algo que dê resposta aos problemas que se põem aos portugueses. Claro que o tema que eu vou falar hoje, como foi proposto, é o tema do sistema político, é o tema do sistema partidário. Provavelmente não é isso que interessa uma grande campanha eleitoral a fazer, que interessa aos portugueses. Os portugueses estão preocupados é com o comer, estão preocupados é com o trabalho, estão preocupados é com as remunerações que deixam, estão preocupados é com as reformas que não sabem se eles vão ter, porque o ultraliberalismo pode acabar com tudo. Os portugueses estão preocupados, obviamente, é com o amanhã, na sua subsistência, do seu bem-estar, dos seus empregos, etc. E, portanto, se calhar não é, dir-se-á, o sistema político o tema que merecerá grandes reuniões. Eu diria, meus amigos, que não estou de acordo. Temos que ter propostas concretas sobre esses temas concretos, na agricultura, na indústria, no comércio, na educação, na saúde, em tudo. Mas, meus amigos, onde está a origem de toda esta crise? Não veio só em 2008 de uns ladrões de bancos americanos e também só desta globalização sem regras, deste liberalismo em que os dinheiros movimentam-se sem fronteiras já. Não é só disso. Vem de um sistema político, vem de um sistema partidário corrompido, vem de um sistema viciado, em que podem mudar os líderes dos partidos, mas as máquinas estão prenhas de vícios do passado. As máquinas sofreram uma OPA dos poderes económicos e financeiros. Os poderes económicos e financeiros subsidiam os partidos, pagam as campanhas eleitorais e, portanto, são elas que depois ditam as políticas. São essas máquinas exteriores à política, as máquinas económicas, as máquinas financeiras. Quem não ouviu dizer, os salgados pagaram as campanhas, à direita e à esquerda, porque os grandes grupos pagam por todo o lado. Eu lembro quando veio o 25 de Abril, chega uma freguesia e o pai diz-me, senhora, eu, nessa altura, creio que era militar, e diz-me, vem ter comigo e diz-me, doutor, se sabe uma coisa, eu tenho 5 filhos, pois um pulo no CDS, outro no PSD, outro no PS, outro no PC, e não sei onde é que ele pôs mais, algum independente na altura a tentar superar ideias para aqui e para ali. Isto é um pouco isso que fazem os grandes grupos económicos. Pagam, compram e mudam os líderes. Às vezes parece que são salvadores da pátria, às vezes prometem tudo, mas depois chegam e as máquinas apanham-os e eles não têm como sair dessas máquinas, que são máquinas dos partidos instalados tradicionais, que são compradas, que têm compromissos. Lembram-se muito bem, por exemplo, mesmo em termos de poderes públicos, quem não se lembra de um Hollande em França, que no fundo era contra o Sarkozy, contra toda a política pró-merkeliana e contra os beijos do Sarkozy à senhora Merkel. Mas quando chegou ao poder, disseram, a senhora Merkel deixou que por baixo da porta, sem que isto se soubesse, o BCE nos pagasse 60 mil milhões aos nossos bancos, também estavam com problemas. Claro, também temos que nos calar, porque há muitos bancos alemães que estão na mesma situação e têm que agora ir resolver o problema de qualquer maneira. Isto é, e ele, a primeira coisa que faz, mal toma posse, e os serviços de informações lhe deram a informação toda, mete-se um avião e vai beijar a mão, vai ajoelhar à senhora Merkel. Os sistemas estão viciados. Nós somos um novo partido, mas temos que ser um partido diferente. Partidos novos vêm aí muitos, estão a nascer, candidatos à presidência, partidos diversificados de cores, à direita e à esquerda. Nós temos que ser um partido diferente. Um partido para romper com o sistema. Um partido que não se deixa comprar. Um partido que efetivamente quer mesmo
uma mudança do modo de estar dos partidos. Os partidos não funcionam democraticamente internamente. Eu lembro perfeitamente que nos tempos a seguir ao 25 de Abril, até para escolher os membros do governo, era a direção do partido. Um dia começa-se a dizer, recordo perfeitamente, porque era membro da direção do Partido Nacional, esta comunicação social começa a dizer que já foi convidado A e B, e depois o outro é uma segunda escolha, uma terceira escolha, tem que se fazer a delegação no presidente do partido, ou no secretário-geral. E, portanto, é ele que escolhe tudo. Essa delegação significou toda uma tradição a partir daí, em que o líder escolhe tudo, faz tudo, decide como quer. Não há democracia sequer dentro dos partidos. Nós temos que ser um partido diferente porque queremos fazer a ruptura com o sistema que existe e o modo como o sistema se comporta. Mas, obviamente, que não vale a pena pensar, não vale a pena atacar as pessoas pelas pessoas. É realmente o sistema que está viciado. Então, que ideias temos para o sistema? Para já personalizar os nossos representantes. Isto é, não é aceitável que os nossos representantes nos apareçam de modo desconhecido. Aqueles que nos representam no Parlamento, aqueles que vão ser nossos governantes. De repente, há umas eleições, tira-se a cartola um ministro que pode ser um partido mais à esquerda ou mais à direita, mas é aquele que apareceu a uma segunda, uma terceira escolha e que não tem nada a ver com aquilo que foi proposto na campanha eleitoral. Aqui temos que considerar o seguinte: a governação em sentido amplo no mundo moderno de hoje não é o governo. A governação é todos os órgãos de soberania interligados. Pertence à governação o governo, pertence à governação do país, pertence o Presidente da República, pertencem os deputados, pertencem até os juízes, porque se calhar dói mais quem nos dita uma sentença do que quem faz uma lei que o juiz pode nem sequer apreciar, pode nem sequer aplicar, pode interpretar da maneira que quer. Tudo isto é governação. Mas os poderes de controle ganham cada vez mais força. Os poderes de supervisão, os poderes de fiscalização. E é aqui que as coisas falham. Quem nomeia os Procuradores-Gerais da República? Quem nomeia os governadores do Banco Central? Quem nomeia o Governo do Banco Central? Quem nomeia os Provedores de Justiça? Quem nomeia aqueles que fiscalizam? E quem fiscaliza? Os fiscais. Os guardiães da nossa democracia, o Ministério Público. Mas quem fiscaliza o Ministério Público não cumpre nada, até usa e abusa politicamente dos conhecimentos que tem. O segredo de justiça serve para quê? Tal como funciona. Ora bem, e além disso, nós também temos que ser governados diretamente por nós mesmos. Como conceber que um referendo é proposto pelos eleitores, tem que ir ao Parlamento e pode ser chumbado? Como conceber que uma iniciativa legislativa numa matéria proposta pelos eleitores, um X número de eleitores, vai à Comissão Parlamentar e pode nem sequer sair da Comissão Parlamentar? O referendo por iniciativa popular tem que se impor, tidas aquelas assinaturas, tem que desencadear o referendo através do tempo, num tempo que for fixado. Não pode nenhum órgão de soberania. O órgão de soberania são representantes do povo. O povo é que tem a soberania. É impossível que o povo se dirija a si mesmo, um povo de 8 milhões. Tem que ter representantes, tem que eleger quem o representa. Mas, de facto, o poder está no povo. Então, se o povo propõe um referendo, se o povo propõe uma iniciativa legislativa, ela tem que chegar ao fim, tem que ser apreciada pelo Parlamento. E se é chumbada, tem que haver ali um período, ou se é alterada substancialmente, tem que haver um período para se propor um referendo, não entrando, não podendo o Parlamento continuar a sua marcha e decidir outra solução completamente diferente daquela que, efetivamente, estava na proposta do grupo de cidadãos que quis avançar com uma dada ideia. Porque senão está a descaracterizar-se, obviamente, essa proposta, essa iniciativa legislativa, esse referendo. E mais, o Presidente da República, para que nos chegue um Presidente da República, que é a única figura nacional, verdadeiramente representativa de todo o povo português, pode sair da cartola de qualquer partido um Primeiro-Ministro que o povo até julgava que era um e passa a ser outro. O Presidente da República é aquele. Para que nos chegue um Presidente da República eleito, como se estivesse num regime presidencialista, ou então num regime semi-presidencialista, à francesa, se depois não tem poder nenhum. Ele tem poder demitir um governo por razões políticas e não, para o demitir não tem que usar a bomba atómica, dissolver o Parlamento, que efetivamente tem gastos e muitas vezes pode até nem sequer ter grande tipo de alterações. Ele tem que ter o poder de dizer que se estiver em discordância com as políticas do governo, ele tem que poder desencadear um referendo como pode o Presidente da República Francesa. De Gaulle quis a regionalização.
o governo não queria. De Gaulle vai para a frente, impôs o referendo. Perdeu, demitiu-se. Mas houve um afrontamento e o povo decidiu. Agora, um presidente que faz discursos ao longo da sua história e não tem a mínima hipótese de contrariar políticas que, à partida, poderíamos pensar, segundo o seu modo de pensar, ou pelos seus discursos, que estaria em desacordo com elas, não tem sentido. Agora, o Presidente, se quiser encadear um referendo, tem que sujeitar à lógica de apoio do Governo, à lógica de apoio do Parlamento. Não é assim nos países nem de presidencialismo, nem de semipresidencialismo, onde existe a lógica do referendo. Portanto, todas estas técnicas de democracia semi-representativa, em situações de crise, sobretudo em situações em que o poder pode estar todo de um lado de uma dada lógica partidária, têm que ser repensadas. Porque são todas estas coisas que, no fundo, explicam porque é que chegamos ao estado de coisas que hoje vivemos na economia e no domínio social, etc. Portanto, o que importa pensar é que a mudança do sistema político vai condicionar mudanças no sistema partidário e mudanças nos problemas que o país pode ou não vir a viver no futuro. Claro que há aqui um elemento fundamental, um elemento que, aliás, o Dr. Marinho Pinto tem referido, que é o problema das eleições dos nossos representantes. Temos que avançar imediatamente para listas abertas, isto é, o povo pode arriscar nas listas que são apresentadas os nomes que quer. Pode ser em panaché, até podia o povo poder acrescentar, mas se não quisermos ir tão longe, porque isso em vez de 8 dias, que já demorava 15 para apurar os resultados, já não havia festa tão rápida na comunicação social, mas pelo menos listas abertas, em que o povo pode cortar o primeiro e o segundo, se quiser o terceiro, porque assim o povo não pode escolher. Está a votar, está sempre a votar, nem quer uma das pessoas que já está nessa lista partidária, não consegue. Na Holanda e noutros países conseguem, as pessoas querem, arriscam os primeiros e são eleitos os que vêm a seguir. Aqui não é possível isso. E, por outro lado, importa que haja a nível local também um número de deputados a eleger que sejam pessoas próximas, conhecidas das populações locais, das populações dos vários municípios e, portanto, que permite uma maior proximidade entre o cidadão e aquele que é o seu eleito. E mais, os eleitos para o Parlamento não podem ser figuras que vêm para Lisboa fazer um pouco de turismo. Isto é, e há muitos que o fazem. Muitas vezes o trabalho parlamentar incide sobre meia dúzia. Isto é, importa que, periodicamente, os deputados revelem nos sites do Parlamento o que é que estão a fazer, que contactos têm com as populações, que propostas fizeram no sentido de alterar certo tipo de situações, qual é o seu trabalho, mostrem a sua produtividade enquanto, obviamente, representantes dos cidadãos. E mesmo os contactos, que no fundo revelam os contactos que têm nas suas localidades, aqueles que mais diretamente representam. Portanto, tem que haver aqui uma outra cultura de relação entre os representantes e os eleitores. Eu, aliás, diria que há alguma divisão sobre o avançar para a ideia de um Senado ou não. O Dr. Marinho Pinto, como republicano, enfim, defende essa ideia. O Senado teria uma vantagem, desde que tenha custos acrescidos e não seja uma outra maneira dos partidos dividirem uns vão para a Assembleia da República, outros vão para o Senado, mas sejam representantes das regiões, dos municípios, figuras, enfim, figuras que desempenharam cargos públicos nacionais ou internacionais e que podem dar o seu contributo pela sua experiência, enfim, não vitaliciamente, que provavelmente não seria tanto, não apareceria aqui a ideia da República, mas pode ter utilidade e, eventualmente, pessoas a escolher-se com um certo tipo de critérios, podia ter podia ajudar também à mudança da cultura dos partidos, no sentido de que, sendo uma Câmara alta que pudesse pôr em causa certo tipo de decisões do Parlamento e, portanto, obrigar as revisões, como é o normal das câmaras altas dos países que têm senados, o Bundestag, o Bundesrat, etc., seria uma maneira de retirar algum poder de domínio das direções dos partidos sobre os deputados e, portanto, permitir uma lógica de aculturação com maior liberdade para os próprios deputados. Ora bem, dito isto,
Dito isto, importa também que o partido se debruce sobre questões da administração pública. E sobre questões da administração pública em vários aspectos. Hoje, os vários ministérios, muitas vezes, têm mais de uma matéria, enfim, sob a superintendência do ministro, mas os vários ministérios têm circunscrições regionais muito diversificadas, onde falta um verdadeiro coordenador. Em França existe um prefeito altamente preparado, não é um lugar político, é um lugar de concurso, e que faz a coordenação das várias áreas departamentais, regionais dos vários ministérios. Mas também havia uma grande dispersão, depois foi com a regionalização que acertaram essas diferentes áreas, mas também importa que, a nível da administração do Estado, haja um acerto das diferentes áreas das circunscrições regionais dos vários ministérios. E hoje o tema da regionalização é um tema que não é pacífico. É um tema que divide à direita e à esquerda muitos eleitores. Provavelmente não será um tema oportuno, mas pelo menos aquilo que tem sido feito, que é a criação de poderes em termos de comissões intermunicipais, associativismo com caráter de atribuições gerais, de poderes gerais em certas matérias, pelo menos ganha alguma massa crítica e que se exige uma nova dimensão de população e território. Porque senão são apenas gastos acrescidos para colocar pessoas que não puderam candidatar-se ou que perderam eleições nas câmaras. E, portanto, isso é na mesma tal lógica partidária de criação de lugares, de atribuição de lugares, e que não tem nenhum interesse para resolver os problemas que, a nível supramunicipal, se colocam, em geral, no país, a uma escala em que muitas vezes o Estado está demasiado longe, os municípios são demasiado pequenos. E, se não podemos avançar para uma lógica de regionalização, ou se isso é algo que nos divide, o problema de haver eleições a nível de estruturas intermédias, pelo menos que as atuais estruturas que estão consagradas na legislação atual tenham uma dimensão que justifique e dê massa crítica e capacidade de decisão em termos de matérias em que realmente a capacidade do município é diminuta e que uma capacidade de decisão segundo uma lógica de um interesse supramunicipal, porque hoje são os presidentes de câmaras que muitas vezes aí representam nessas comunidades intermunicipais, enfim, representam os seus próprios municípios. Eles têm uma lógica de puxar tudo para os seus municípios, porque é aí que eles têm a eleição, é aí que eles são eleitos, é perante esses eleitores que respondem, e portanto muitas vezes não há verdadeiramente uma lógica supramunicipal. Há uma lógica, agora isto ficas tu, amanhã fica o meu município, etc. É uma lógica de negociação e uma negociação que é corruptora da própria lógica de um interesse supramunicipal. Agora, estou de acordo que, conforme dizem os princípios, são princípios do PDR, que o municipalismo seja toda a base a reforçar a nível das estruturas administrativas infraestaduais, a reforçar no sentido de poder exercer, muitas vezes com muito menos meios ou com uma gestão dos meios muito mais eficaz do que as estruturas nacionais, exercer, obviamente, funções a favor dos cidadãos, dos seus cidadãos. Mas, de facto, o Estado tem sempre a hipótese de, dando-lhe atribuições exclusivas em certas matérias, lhe acabar por retirar certo tipo de poderes, ou então dar-lhe atribuições e não lhe dar os meios financeiros. Eu penso que, provavelmente, o sistema municipal alemão tem vantagens sobre o nosso. Isto é, o Estado e o município são sempre competentes nas mesmas matérias. O povo que é do Estado é o mesmo povo do município, ou dos municípios no seu conjunto. O que importa é saber a quem é que certo tipo de matéria onde é que pode ser resolvida melhor, e é a entidade estadual, ou regional, ou comunidade intermunicipal, ou área metropolitana, ou o município que decide, mas de qualquer maneira as outras entidades territoriais têm que ser sempre ouvidas e as suas posições, as suas sugestões, as suas críticas têm que sempre ser tomadas em consideração. É aquilo que na lógica da teoria municipalista alemã se chama a intermunicipalidade. Eu acho que é para aí que devemos de caminhar. Já existe no campo do ordenamento do território, nas questões urbanísticas, mas é muito eficiente em muitos outros aspectos e, sobretudo, agora que a China ganharam muitos poderes delegados do Estado, creio que deveria de aí haver algumas modificações no sentido de impor muito mais eficácia dessas estruturas territoriais e infraestaduais.
Nesta questão do sistema político, obviamente que também há muitos gastos supérfluos, há muitas sobreposições de tarefas, há muitos organismos que se duplicam no domínio da segurança nacional, no domínio da segurança interna, no mundo das polícias de investigação criminal. Há coisas a rever. As Forças Armadas, no mundo 2, as Forças Armadas defenderem a independência nacional preparadas para ir para o exterior, tal como a Constituição indica, proibindo outras tarefas, será que tem lógica? O terrorismo não nos veio já mostrar que há aí lógicas de insegurança interna que não podem ser bem resolvidas a não ser culturas que ultrapassam a primeira cultura da segurança interna ou da proteção civil. São culturas para que os militares estão bem preparados. Não será que não devemos rever as missões dos militares, no sentido de também terem que ser chamados em situações de calamidade, de terrorismo, de cheias, de incêndios? Será que eles não devem, obviamente, ter outro tipo de tarefas que não apenas aquelas que em princípio estão reservadas? Mesmo no exterior, porque muitas vezes há bloqueamentos, o Presidente não concorda com o Governo não está totalmente de acordo com o Presidente, em vez de ir o Exército vai a GNR. São forças militarizadas, tudo bem. Mas mesmo muitas vezes há sobreposição GNR e PSP. Há sobreposição para aí 20 polícias de investigação criminal em várias áreas, com sobreposições. Os próprios serviços secretos são uma baralhada complicadíssima, com serviços secretos internos a baralhar os serviços, o chamado Serviço de Informações Estratégicas, que é mais para o exterior, com serviços de informações militares que estão previstos, mas não estão criados, mas existem meios de semi-clandestinamento, e uns não respondem perante nenhuma entidade. O secretário-geral não é a entidade que os coordena todos. Além disso, tem, obviamente, numas leis poderes operacionais, depois vêm outras leis que lhe retiram poderes operacionais. Entretanto, vemos que uns tratam do mesmo assunto, outros tratam do assunto do outro e sobrecarregam com encargos, baralham-se e anulam-se e muitas vezes são pouco eficazes. Portanto, tudo isto são áreas, a investigação criminal, a área militar tem que ser revista nas suas tarefas, os serviços secretos têm que sofrer uma profunda alteração, até porque necessitam de um controle, não necessariamente pelo Primeiro-Ministro, mas necessitam de um controle e necessitam de não viverem muitas vezes segundo as lógicas corporativas das suas próprias máquinas. Estão ao serviço da nação e não podemos esquecer que muitas destas disfuncionalidades orgânicas acabam por se traduzir realmente em, umas vezes inércias, outras vezes atuações que complicam as atuações de outras entidades e sempre com muitos dispêndios duplicados de dinheiro. Como podemos, ontem ouvia alguém dizer que se procurou resolver os problemas da crise e do equilíbrio orçamental e do endividamento externo, se procurou resolver pelo lado do sacrifício dos cidadãos, pelo lado da receita e não pelo lado da despesa. É na despesa que há um grande espaço para grandes reformas no sentido de, efetivamente, poupar muito no orçamento do Estado. E, portanto, o nosso partido tem que ter bem presente isto. Importa fazer muitas propostas no sentido de alterar muitas coisas erradas no sistema bancário, nos vários sectores da economia, no domínio do Estado Social, nas várias vertentes do Estado Social, mas tudo pode falhar. E tudo continuará a ser algo que muitas vezes acaba por ter encargos excessivos, porque há uma coisa que está antes, que é todo o modo como funciona o Estado, as administrações públicas, o sistema político. Precisamos de um sistema político mais ligado aos interesses da população, mais fiscalizado por entidades públicas e também pela população, pelos eleitores, para que as coisas possam funcionar melhor e não possam, muitas vezes, descambar, e quando vamos por elas estamos a viver uma crise profunda. Isto leva-me ao último tema a que quero referir, que é o tema da transparência. O tema da transparência significa que todos os poderes públicos devem passar a ser muito mais transparentes. Há países
onde nenhum órgão colegial, não é só as câmaras, nenhum órgão colegial, seja um conceito científico de uma universidade, seja a administração do instituto, nenhum órgão colegial pode funcionar à porta fechada. Mas importa que não haja nenhum documento, a menos que esteja isolado por uma lei de segredo do Estado ou por razões, enfim, que são atendíveis para a sua proteção. Não pode haver nenhum documento nas administrações públicas, e a lei do acesso aos documentos tem muitas vezes sido contornada e, além disso, é pouco eficaz, mas não pode haver nenhum documento que não seja acessível ao cidadão, para o cidadão poder fiscalizar a própria administração pública. A lei do acesso é bastante avançada, mas não há formação para os funcionários públicos sobre ela, e é sistematicamente respeitada. E mesmo quando há queixas à Comissão de Acesso à Informação Administrativa e à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, ela dá um parecer. É preciso que ela possa decidir e obrigar as entidades públicas. E se as entidades públicas não estiverem de acordo, resolvam o problema em tribunal. Mas ela tem que passar a ter um poder decisor sobre os próprios poderes da administração pública. Sou pena de, muitas vezes, dar pareceres, dar informações, dizer que legalmente o cidadão A ou B, a organização A ou B, uma ONG tem direito à informação, mas depois as coisas ficam, obviamente, sem avançar. Até porque, normalmente, por mais que a lei proteja quem quer ter o acesso à informação, a verdade é que se a administração pública faz orelhas moucas, o cidadão, para ter esse acesso, tem que, obviamente, ir para os tribunais e ter gastos. E é isso que muitas vezes inibe as pessoas, que acabam por, enfim, desiludidas, pensando que não vale a pena terem esse acesso, não vale a pena insistirem, e muitas vezes também não tendo acesso à informação, também não têm a informação suficiente para poder ser cidadãos participativos da sociedade, e acabam por baixar os braços e, portanto, acabam por ficar desalentados, criticam, mas acham, e muitos acham que, enfim, não vale a pena porque quem tem o poder tem o poder. Enfim, é toda esta mentalidade, toda esta cultura que importa cortar através de alterações no sistema político em muitos aspectos. Fico à vossa disposição. Muito obrigado.